Muito boa noite a todos vocês, salve Maria, sejam muito bem-vindos neste dia 30 de agosto de 2021, segunda-feira, e como sempre, todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui, ao vivo, presentes nesta live do Lente Católica, que é uma iniciativa da Academia Católica, ligada à Comunidade Católica Pantocrátor de Campinas, interior de São Paulo. E através deste apostolado, nós procuramos levar aos lares católicos, às pessoas de boa vontade interessadas em conhecer assuntos referentes à igreja, nós procuramos levar estes assuntos a fim de que as pessoas possam conhecer mais, para amar mais, a fim de que as pessoas possam ter acesso aí a assuntos que vão trazer alimento espiritual. Então, nós falamos sobre história da igreja, falamos sobre liturgia, falamos sobre mariologia, enfim, né, são sempre temas que possam trazer luz à prática da nossa fé. Esse é o objetivo do Lente Católica, esse é o objetivo deste apostolado. Muito bem, então, no dia de hoje, nós terminaremos aí essa trilogia, né, essas 3 segundas-feiras, em que nós podemos refletir um pouquinho sobre este tema tão importante da escatologia. É um tema sobre o qual hoje em dia se fala muito pouco, infelizmente, mas é um tema que diz respeito a todos nós. Então, nós começaremos hoje fazendo a nossa oração, mas antes disso, né, não se esqueça, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal da Academia Católica, @Academia Católica. Procurem também as redes sociais da Academia Católica. A Academia Católica tem um perfil no Instagram, e você se inscrevendo, aqui está ó, nosso endereço no YouTube. No canal do YouTube você receberá as notificações e diariamente nós compartilhamos algum conteúdo, né, algum conteúdo mesmo que curtinho, né, por exemplo, nesta semana, desde semana passada, vocês estão recebendo pequenos recortes, aí, pequenos insights assim, a respeito das Sagradas Escrituras, né? Então, a Kátia Aze, que é teóloga, leiga, consagrada, celibatária da comunidade, ela que dá esta formação a respeito de Sagrada Escritura, então, todos os dias você recebe, né, um pouquinho deste conteúdo, né, que a Kátia vai disponibilizando, né, que ela gravou e a comunidade vai colocando ali, né, no canal da Academia Católica. Então, né, quem não se inscreveu, se inscreva. É uma oportunidade de podermos conhecer mais em pouco tempo, né? E também divulgue a Academia Católica para os seus contatos, os seus conhecidos, né? Estas lives, elas sempre ficam salvas depois, né? Muita gente assiste esse conteúdo depois, então fica o convite de que vocês possam compartilhar esse conteúdo, assistir esse conteúdo depois. Não precisa ser necessariamente, né, agora, às vezes, muita gente não tem tempo, às vezes, né, pela correria da vida, mas é bom que, ficando esse conteúdo salvo, né, vocês podem depois ter contato aí a tudo isso, tá bom? E no Instagram também ficará salvo, né, eu vou salvar essa live de hoje no meu Instagram pessoal, né, o pessoal que está pelo Instagram, sejam muito bem-vindos, né, no dia de hoje, e também pelo canal da Academia Católica. Então, pelos 2 lugares aí, tanto pelo Instagram quanto pelo canal do YouTube, esse conteúdo ele vai ficar salvo, tá bom? Eu sou o professor Rafael Tonon, leigo consagrado da Comunidade Católica Pantocrátor, e na noite de hoje nós compartilharemos um pouquinho mais desses assuntos a respeito do purgatório, falando, sobretudo, da experiência dos santos na igreja com o purgatório, tá bom? Então, nós vamos iniciar hoje fazendo aqui a nossa oração, né, pelas almas. Eu vou usar aqui como referência, né, a oração da novena das almas. Santo Afonso Maria de Ligório, bispo, doutor da igreja, ele criou uma novena para as almas do purgatório, né? Então, nós vamos utilizar, então, a oração introdutória desta novena das almas, escrita por Santo Afonso de Ligório. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem,
Criador e Redentor meu, em quem firmemente creio e espero, e a quem amo mais que a mim mesmo, mais do que todas as coisas. Pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido, por serdes vós tão bom, tão santo, tão amável e adorável. Pesa-me também, porque com meus pecados eu tenho merecido as cruéis penas do purgatório. E quem sabe se também os tormentos eternos do inferno. Eu proponho, ajudado com a vossa graça, nunca mais pecar, fugir de todas as ocasiões de vos ofender, confessar-me, corrigir e emendar os meus erros. E também prometo, com a vossa graça, perseverar até a morte na vossa amizade. Peço-vos, meu Deus, esta graça, pelo amor que tendes às benditas almas do purgatório, pelos méritos de vossa paixão e pelas dores de vossa aflitíssima Mãe. Amém. Ó Pai eterno, amoroso e misericordioso, que, impelido pela vossa infinita misericórdia, tanto amastes o mundo a ponto de lhe dardes o vosso Filho unigênito, para que aqueles que nele crerem não pereçam, mas vivam eternamente. Permitireis acaso, ó Senhor, que sofram ainda por muito tempo no purgatório essas almas queridas, filhas vossas e esposas de Jesus Cristo, que as comprou com o preço infinito de seu sangue? Tende piedade, ó Pai, destas aflitas prisioneiras, e livrai-as de suas penas e tormentos. Tende também compaixão da minha pobre alma, livrando-a do abismo do pecado. Se a vossa justiça, não satisfeita ainda, exige maior reparação pelas faltas que estas almas cometeram, ofereço-vos os atos de virtude que eu praticar durante estes dias. Nada ou muito pouco valem todos eles, é verdade, meu Deus. Mas eu vô-los ofereço, unidos aos merecimentos de Jesus Cristo, as dores de sua Mãe Santíssima e as virtudes heróicas de todas as almas justas que até hoje têm vivido no mundo. Compadecei-vos dos vivos e dos defuntos, e concedei-nos a todos a graça de cantarmos um dia no céu os triunfos da vossa misericórdia. Amém. Nossa Senhora, Mãe e Rainha e Padroeira do Brasil, sob o título de Senhora Aparecida, rogai a Deus por cada um de nós e concedei a graça do alívio às almas do purgatório. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Estas orações, lindíssimas, muito ricas, foram compostas, por um santo, um doutor da igreja, Santo Afonso de Ligório. Então, fazendo aqui recapitulando, voltando aqui um pouquinho naquilo que nós falamos, em 2 minutinhos aqui, vamos ver, então, o que nós pudemos, até agora, considerar a respeito do purgatório. Primeira coisa, em se tratando de salvação da nossa alma, existem apenas 2 estados que são definitivos para a alma: o céu ou o inferno, certo? Só existem esses 2 destinos de maneira definitiva depois que nós morremos. É isso que a Sagrada Escritura nos ensina e é isso que a tradição da igreja também nos ensina, certo? Então, as almas daqueles que morreram em inimizade com Deus vão para o inferno e de lá não saem. Quem está no inferno não adianta rezar por quem está no inferno, porque a sentença já está dada. Então, quem está no inferno, tudo está perdido eternamente. E do mesmo modo, para aqueles que estão no céu, também o destino ele é definitivo. Entendeu? Então, isso a gente tem que ter em mente, Tanto o inferno quanto o céu, o destino é definitivo. Santa Teresa de Jesus, ela, quando era menina, ela era um pouquinho mais velha que um irmãozinho dela. Ela tinha um irmão que era o companheiro de brincadeiras dela, chamado Rodrigo. Então, tinha a Teresa de Jesus e o Rodrigo, que era o irmão dela. Quando ela tinha coisa de uns 8, 9 anos, ela fugiu com o irmão. Ela planejou, ela fez um plano ali com o irmão no jardim da casa paterna, da casa dos pais
dela, no caso do pai, né, que Santa Teresa perdeu a mãe muito jovem. Nessa época, ela ainda tinha mãe, né? Mais ou menos com 14 anos é que ela perde a mãe. Então, Santa Teresa e o irmão estavam no jardim da casa dos pais e ela começou a planejar com o irmão de fugir para ir até os mouros, né? Quem eram os mouros? Os muçulmanos, né? No norte da África, no Oriente. E o grande objetivo dela era o quê? Era derramar o seu sangue, morrer mártir, tentando evangelizar os mouros. Então, olha, né, a grandeza, assim, já do pensamento dela como menina. E ela fez um plano, arrumou ali uma marmita ali, né, juntou ali uma bolsinha ali com um pouco de pão, com um pouco de água, e escapou de casa com o irmão. Ela fugiu junto com o irmãozinho dela, o Rodrigo, e ela foi encontrada por um tio que vinha passando pela estrada de Ávila e pegou os dois missionários e trouxe os dois de volta para casa, muito contrariados, e trouxe os dois de volta, né? E é interessante que quando Santa Teresa planejava ir morrer mártir junto com o irmão dela, né, ela dizia para o irmãozinho dela, o Rodrigo, né, ela falava assim, porque se nós morremos mártires, nós vamos para o céu. E aí ela falava, né, e lá a vida dura para sempre, 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 né, a vida não acaba. Né? Então, olha que interessante, né, a visão que ela tinha, que é a visão exata, é o que a catequese da igreja ensina, o que a tradição da igreja ensina, é o que a Sagrada Escritura nos diz. O céu dura para sempre, só que o inferno também dura para sempre. E a própria Santa Teresa, ela vai dizer assim, né, que é o que eu falei até na live passada, né? A grande prova de que Deus nos dá liberdade é o fato de existir o inferno. O inferno é a prova cabal de que há uma opção de viver eternamente sem Deus. Então, Deus, ele dá essa opção. Quem quiser viver eternamente com ele, que viva de acordo com a sua lei e vontade, já aqui nesta vida. Então, nós devemos escolher já aqui. Aquilo que nós escolhemos já agora é o que vai definir o nosso destino eterno, né? Então, se eu escolho Deus agora, essa é a minha opção. Então, não tem sentido eu viver a eternidade afastado de Deus, porque eu escolhi Deus agora. Então, na eternidade, simplesmente vai se confirmar aquilo que eu escolhi. Agora, se existe inferno, o que é o inferno? O inferno é o lugar onde Deus não está. O inferno, a grande característica do inferno, né, Santo Agostinho vai dizer, é a ausência. Assim como a escuridão é a ausência de luz, o inferno é a ausência de Deus. E o inferno gera para as almas que lá estão um sofrimento tremendo, indizível, indescritível. Por quê? Porque Deus nos criou para Ele. Santo Agostinho dizia, criaste no Senhor para vós, e o nosso coração estará inquieto, enquanto não repousar em vós. É o que Santo Agostinho vai dizer nas Confissões, e é verdade. Deus nos fez para Ele. Então, esse é o grande objetivo da existência humana. Então, né, se você nunca parou para pensar, por que você existe? Por que eu existo? Por que nós todos existimos? Para dar glória a Deus. Né? E a nossa felicidade está nisso, em dar glória a Deus. Né? Parece até que é um egoísmo de Deus, né? Puxa vida, né? Deus nos criou para glorificá-lo, mas Deus, ele só deseja o bem para nós. E nós temos que pensar que Deus é o sumo bem. Todo bem que existe está em Deus. Então não há nada melhor do que se aproximar daquilo que é o sumo bem. Então Deus não poderia querer para nós algo melhor. Algo melhor, né? O que Deus quer? Qual é o objetivo da nossa vida segundo o plano de Deus? Amá-lo, servi-lo e adorá-lo. Por quê? Porque Deus não quer que a gente ame, adore e sirva coisas que são passageiras, coisas que acabam. Deus quer que a gente ame, adore, sirva e encontre o sentido da nossa vida naquilo que é eterno, naquilo que é perfeito, naquilo que não passa. E o que é eterno, perfeito, que não passa é Ele mesmo. Então Deus se dá a nós, Ele mesmo. É o objetivo da nossa vida. Então fizeste no Senhor para vós, e o nosso coração, ele estará inquieto enquanto não repousar em vós. E o que é o inferno, segundo Santo Agostinho? É onde Deus não está. Assim como a escuridão é a ausência de luz, o inferno é a ausência de Deus. E uma vida sem Deus
ela já é um inferno agora. Ela já é um inferno agora. Né? Nós nem precisamos esperar um inferno eterno. Quem vive sem Deus já nesta vida, encontra já agora o seu inferno. Nós estamos falando da questão das almas do purgatório, dos falecidos, né? Imaginem vocês, como que seria, né, para quem perdeu algum ente querido? Eu sei de vários aí de vocês, né, que acompanham aqui as lives, que conversaram comigo durante a semana, no particular, né, pelo direct, aí no Instagram, vários de vocês deram testemunhos muito interessantes de pessoas que vocês perderam, né? Alguns de vocês me disseram, né, conversei com uma moça, falou, eu perdi meu esposo. Uma senhora também disse que perdeu o esposo, uma outra senhora perdeu o filho. Então, quantas pessoas queridas, quantas pessoas próximas foram perdidas? Então, guardem bem isso que eu estou dizendo. Para quem perde um ente querido e vive isto na fé, a pessoa sofre, a pessoa sente falta, mas a pessoa tem um amparo. A pessoa sabe, por causa da fé, que estas pessoas, elas não morreram. A vida não acabou, a vida foi transformada. Então, aquela vida que existia de maneira visível, palpável aqui do meu lado, agora eu não vejo mais. Mas eu sei que continua existindo junto de Deus. Junto de Deus. E se não estiver ainda junto com Deus, está no purgatório, porque as almas do purgatório estão salvas. São pessoas que estão salvas. Vamos explicar isso já já. Então, isso nos conforta. Isso nos alegra. Né? E a gente consegue viver isto na fé. Então, a gente já vive o céu na terra. O sofrimento, ele não deixa de existir, porque o sofrimento faz parte da nossa vida aqui, neste vale de lágrimas, como a gente reza na Salve Rainha. Mas eu consigo viver o sofrimento com os olhos lá no céu. Eu sei que um dia eu vou reencontrar essas pessoas que eu amo. Eu sei que agora eu não vejo, mas um dia eu vou reencontrar. Nós aqui da comunidade católica Pantocrator, em 10 dias nós perdemos 2 irmãos de comunidade. Nós perdemos 2 irmãos. Na semana passada faleceu o seu Joaquim Neves, que era um consagrado já de promessas permanentes da comunidade. Ele fez os votos permanentes em 2013. Em 2013 eu fiz os votos temporários, ele fez os permanentes, o seu Neves, Foi meu padrinho de casamento, membro consagrado da comunidade, faleceu semana passada, aos 85 anos. Aos 85 anos, na sexta-feira. Então, uma pessoa que viveu uma vida longa, uma vida dedicada à sua esposa, aos seus filhos, entregou a sua vida. O que nos conforta como comunidade? Olhar para a vida dele. E ver que ele viveu uma vida junto com Deus, buscando Deus na vida dele como leigo, como pai, como esposo, como vô. Então, a gente sabe que viveu. E no dia 17 de agosto, nós perdemos uma irmã, também de comunidade, a Joselana Crepaldi, com 37 anos de vida. Ela deu à luz ao seu segundo filho, João Paulo, no dia do aniversário da sua filha, Tereza. Então, os 2 filhos fizeram aniversário no mesmo dia e a mãe, por complicações no parto, entregou também sua alma a Deus, no mesmo dia. Então, como que nós, como irmãos de comunidade, como que o Rodrigo, que é o esposo da Joselana, como que os parentes conseguem viver isso? Com os olhos voltados para Cristo. Quem tem fé não deixa de sofrer, mas sofre com Cristo. Sofre encontrando um sentido no sofrimento. Então, de certa forma, já vivemos o céu na terra. E do mesmo modo, quem não crê já vive o inferno na terra. Porque a pessoa que não tem Deus agora, ela vive o desespero, a morte é o fim, tudo acabou, eu quero morrer junto, eu não aceito, eu não admito. O inferno começa aqui. O inferno é onde Deus não está. Então, nós podemos fazer da nossa vida já agora um inferno, na medida em que nós não colocamos Deus dentro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, das nossas escolhas. O inferno, ele pode começar agora, mas o céu também pode começar agora. E quem define isso? Nós. Cabe à nossa liberdade humana optar, o que nós queremos.
né? É o que Deus diz lá no livro do profeta Ezequiel: coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Deus dá um conselho, né? Ele diz assim: escolhe, pois, a vida. A vida é melhor. Mas se você quiser escolher a morte, você tem essa opção. É por isso que Santa Teresa de Jesus dizia assim, que o inferno existe, mas as almas que lá estão não foram mandadas por Deus. Elas lá estão porque quiseram estar. Né? Porque, na verdade, né, a gente pensa em Deus como um terrível juiz que vai dizer, olha, está anotado aqui isso, isso, aquilo, então você vai para o inferno. Não, você vem cá, você vem para o céu. Não é bem assim. Na verdade, quando nós morremos, o que o Catecismo da Igreja nos ensina? Imediatamente, no momento em que nós morremos, ocorre o nosso juízo particular. O que é o juízo particular? Cada um de nós comparece diante de Deus. Então, nós passamos a ver as coisas como Deus as vê. Então, o nosso julgamento, na verdade, ele ocorre dessa maneira. Então, Deus, na sua infinita luz, na sua infinita perfeição, estando diante de nós, logo depois que nós morremos, nós nos colocamos diante dele. E através da santidade e da grandeza de Deus, nós passamos a enxergar a nossa própria vida como Deus mesmo a vê. Então, esse é o nosso juízo. Então, como que num instante, nós vemos a nossa vida toda. E nós tomamos consciência de tudo que nós fizemos, de tudo que nós não fizemos, de tudo que nós poderíamos ter feito, né? É o que a gente reza no confesso, a oração do confesso na missa, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Né? São 4 tipos de pecados. Eu posso pecar pensando, eu posso pecar falando, né? Eu posso pecar agindo, mas eu posso pecar também deixando de agir, né? Podendo agir e não agindo. Então, nós pecamos, né? Por pensamentos, palavras, atos e omissões. Então, quando eu morro, eu compareço diante de Deus e eu vejo com a luz de Deus, com a inteligência de Deus, a gravidade dos meus pecados. Esse é o juízo. Tem gente que fala, como será que é? É assim. Né? É mais simples do que a gente imagina. É isso que a doutrina da igreja nos diz. Então, nós passamos a ver as coisas como Deus as vê. E vendo as coisas como Deus as vê, nós vemos nos mínimos detalhes. E aí a gente vai ter a proporção. Né? E aí a gente também vai ter que reconhecer se nós escolhemos Deus ou não na nossa vida. Né? Então, na verdade, não é Deus que diz, olha, você vai para o inferno, você vai para o céu. Somos nós que vemos. A própria pessoa, cada um de nós, quando a gente morrer, a gente já vai saber para onde a gente vai por conta do quê? Das nossas escolhas. Das nossas escolhas. Né? Então, se eu vivo escolhendo a Deus, é óbvio que Deus vai me dar a graça. E eu tenho que pedir esta graça, viu? Cada um de vocês aqui que estão, né, acompanhando, peça a Deus essa graça. De não morrer sem confissão, de não morrer sem os sacramentos, de não morrer sem estar preparado. Jesus fala que a morte vem como um ladrão. Ela vem sem dia e sem hora. Né? Às vezes, quem imaginaria, né, que morreria? Né? E aí eu tinha comentado com vocês que eu daria um testemunho pessoal, né, que me consolou muito. Né? Meu pai, ele rezou durante muito tempo. A gente pode até fazer mais para frente uma live só sobre isso. Né? Existe uma prática de devoção muito antiga na igreja, chamada as 15 orações e os 7 Pai Nossos. Né? É uma oração que Jesus revelou a Santa Brígida, da Suécia. Né? E essas 15 orações e os 7 Pai Nossos são orações para serem feitas todos os dias. Então tem lá 15 orações, uma para ser feita a cada dia da semana, e tem lá os 7 Pai Nossos que a gente reza todos os dias. Né? É uma oração simples, vocês encontram até na internet. Meu pai, ele ganhou um livrinho, né, que tinha essas 15 orações de Santa Brígida, e lá contava a história, né, de quando Jesus apareceu a Santa Brígida, as promessas que Jesus fez. E é curioso que no fim dessas 15 orações tem uma oração a Nossa Senhora, que Nossa Senhora mesmo prometeu a Santa Brígida. Falou, olha, quem honrar a paixão do meu filho, rezando essas orações, né, eu prometo
que eu darei um jeito, né? Eu vou avisar a pessoa quando a morte dela estiver próxima, para que ela se prepare e possa morrer, né, em dia, em paz com Deus, né? É uma promessa que Nossa Senhora fez, né, a Santa Brígida, né? E aí eu sempre fiquei pensando, falei, como será, né, que Nossa Senhora avisa, né? Existem muitos jeitos de Deus falar, né? Mas a gente nunca sabe até que aconteça com alguém perto da gente, né? E meu pai rezou essas orações, né, por muitos anos, né? Eu acho que ele rezou uns 10 anos, né? Os 10 últimos anos da vida dele, ele rezou essas orações, né? E aí o que acontece? Meu pai estava bem de saúde, não tinha problema nenhum. Meu pai faleceu em 2013, né? Em outubro de 2013. Em agosto de 2013, meu pai não era muito de ter essas moções, essa sensibilidade espiritual. Era uma pessoa que rezava, né? Meu pai, durante muitos anos da vida dele, ele foi à missa quase diariamente, né? Depois os horários de trabalho dele mudaram, então ele não conseguia ir, mas ia à missa pelo menos 3, 4 vezes por semana. Era uma pessoa que rezava o rosário diário, né? Meu pai, ele rezava não um terço só, mas meu pai rezava todos os terços, ele rezava o rosário diário. E meu pai tinha um pacote de orações, né, num saquinho assim, com as devoções de piedade dele, né? Os santos de devoção dele. Então rezava todos os dias a consagração a Nossa Senhora Aparecida, oração a São Jorge, enfim, os santos de devoção dele lá. E ele tinha esse saquinho e rezava todo dia, né? Então meu pai era ministro da Eucaristia, enfim, sempre foi uma pessoa que rezou bastante. E curiosamente, né, em agosto do ano que ele morreu, ele veio me falar que ele teve um sonho em que ele via Nossa Senhora Aparecida, né, num altar, e que Nossa Senhora falava com ele alguma coisa, mas falava muito baixo, ele não entendia o que Nossa Senhora falava do alto. E ele veio me perguntar, ele falou, o que será que é isso? Eu falei, pai, acho que não é nada, né? Enfim, né, às vezes a gente lê, reza tanta coisa, a gente pensa muito em Deus, então a gente sonha mesmo, é natural. E, enfim, falei isso para ele, não atribuí grande importância a isso. E ele dizia assim que Nossa Senhora fazia um sinal para que ele viesse junto com ela. E ele ficou pensando no sonho, ele falou, mas como que eu vou subir? Né? Era uma imagem viva, né, que estava sobre o altar. Ele falou assim, ela está em tamanho natural, assim, viva lá no alto, mas me chama para ir em direção. Enfim, eu não dei importância nenhuma, né, como o filho contou para mim, eu falei, pai, é natural, que bom, né, que sonhou com Nossa Senhora, enfim, né, não vi nada demais. Muito bem. Quando foi o dia 17 de outubro de 2013, meu pai já tinha mudado de horário de trabalho e ele não estava conseguindo ir à missa à noite. A missa era a última missa, né, onde meus pais, a cidade deles lá em São João da Boa Vista, a última missa é às 19h30. Meu pai saía do trabalho às 19h30. Então ele já não conseguia pegar a missa. Naquele dia 17, ele ligou para o meu irmão mais cedo e falou, vem me pegar aqui rapidinho que eu vou sair 7h30. Assim que eu sair, você já me leva para que eu quero ir à missa, na paróquia onde ele era ministro da Eucaristia, né, o santuário lá de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E meu irmão foi, buscou ele e falou, olha, meu irmão até falou, olha, eu tenho outra coisa para resolver e eu te deixo na missa, depois eu volto para te pegar. Meu pai falou que tudo bem e tal, e foi para a missa. Na missa ele se confessou, tinha um padre no confessionário, ele se confessou, participou da missa. Meu irmão estava demorando um pouquinho, era uma quinta-feira, teve adoração santíssima, ele participou da adoração santíssima. Meu irmão veio, apanhou, ele voltou para casa, tomou banho, jantou e dormiu. Durante a noite, meu pai teve um derrame e acordou de manhã para ir trabalhar, talvez achando só que estava com mal-estar, com alguma coisa assim, e meu pai fazia as orações dele todos os dias de manhã. Ele acordava mais cedo, né? Umas 2 horas mais cedo do que o horário dele para poder rezar. E naquele dia ainda, provavelmente ele fez estas orações, porque as orações estavam no sofá, né? Então ele se ajoelhava no sofá e colocava essas orações ali, e depois ele tratava dos passarinhos, né? Que ele tinha vários passarinhos nas gaiolas, e foi tentando pendurar a gaiola do passarinho por conta já do AVC, né? O sangue já estava derramando na caixa craniana, e ele foi tentar pendurar a gaiola e caiu.
e bateu a cabeça na quina de uma escada que tinha lá na casa da minha mãe, teve um traumatismo craniano. E ainda tentou entrar para dentro de casa, foi colocando a mão com sangue, e provavelmente ainda rezou, né, porque nós achamos depois as orações com sangue, a marca do sangue dele, né, naquelas orações. E provavelmente ele rezou e caiu, desmaiado no chão da sala. Minha mãe não ouviu. Na hora que o relógio despertou, né, já tinha passado aí mais uma hora e meia, aí que minha mãe encontrou ele vivo ainda, mas caído, desmaiado. Aí foi chamado socorro. Isso já era dia 18 de outubro. Né? Curiosamente, meu pai sempre serviu na paróquia do Perpétuo Socorro, em São João da Boa Vista. E a tradição, né? E lá em São João da Boa Vista, inclusive, tem um grande quadro representando isso na paróquia, a tradição de que São Lucas teria pintado o quadro. E dia 18 de outubro é dia de São Lucas. Então, nesse dia 18 de outubro, meu pai foi levado para o hospital. De manhã cedo, quando ele estava indo para o hospital, a ambulância parou em frente ao santuário do Perpétuo Socorro. Minha mãe estava acompanhando, quis saber o que era, e falaram assim, olha, ele teve parada cardíaca, nós estamos parando para tentar reanimar. A parada cardíaca foi em frente à paróquia, onde ele sempre serviu. Foi ali que ele teve as paradas cardíacas, em frente, bem em frente à igreja de Nossa Senhora. Foi levado para o hospital, me ligaram aqui em Campinas, eu saí correndo. E eu dou aula num colégio de freiras, né? Eu ainda saí, passei no Santíssimo e eu tive também uma clareza, assim, né? Na hora que eu me ajoelhei para rezar, eu não sei explicar o certo, né? Mas me veio, assim, uma clareza, assim, como que Jesus me dizendo, né? Hoje, eu tenho essa frase claríssima, né, na minha cabeça até hoje. Hoje é o dia do seu pai. Hoje é o dia do seu pai. Mas eu me lembro que não foi algo em tom triste, melancólico, né? Parece que eu escutava aquilo, sentia aquilo dentro de mim. Hoje é o dia do seu pai. E aí eu pedi para Jesus, eu falei, Jesus, então, se hoje é o dia do meu pai, e não dá para o Senhor salvar o meu pai, mantenha o meu pai vivo até eu chegar lá. Eu falei, eu peço isso. E eu cheguei às 11 da manhã lá, minha mãe demorou um pouco para me avisar, eu cheguei às 11 da manhã lá. E no que eu cheguei lá, na minha cidade, 11 da manhã, fui direto para o hospital, meu pai estava entrando para a cirurgia, vivo ainda. Então deu para ver ainda meu pai. E depois desci para ir lá acudir minha mãe e tudo mais. Ao meio-dia, meio-dia e 2, meio-dia e 3, eu recebi uma ligação do hospital pedindo para que eu subisse até lá. A cirurgia ia durar 5 horas, em menos de 1 hora me chamaram, para ir lá. Eu falei, meu pai morreu, O hospital ligou para mim, não queria falar com a minha mãe, com ninguém. Eu falei, então, ele faleceu. E aí o médico, quando eu chego no hospital, eu vejo bem na porta da UTI lá do hospital da minha cidade, a grande devoção do meu pai, que era Nossa Senhora Aparecida. Ele tinha sonhado com Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida, neste título. Na porta da UTI tinha a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E aí o médico veio me dar notícia em frente à imagem de Nossa Senhora. E aí eu estava escutando o médico e olhando para Nossa Senhora. E aí o médico falou assim, tem um relógio aqui, a imagem de Nossa Senhora de um lado, o relógio do outro. O médico falou, na hora que bateu meio-dia, seu pai teve 6 paradas cardíacas. Uma atrás da outra, ao meio-dia, a hora do Ângelus. E aí o médico, eu pedi para ver o meu pai, e um grande consolo que eu tive foi ver que com todos esses procedimentos médicos, as coisas todas que fizeram com o meu pai, eles tiraram a aliança, tiraram tudo dele, mas não tiraram o escapulário. Meu pai morreu usando o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. E Nossa Senhora do Carmo é uma devoção muito ligada às almas do purgatório. Por quê? Porque Nossa Senhora, quando ela apareceu para São Simão Stock, é o tema nosso hoje, a relação dos santos com o purgatório, Nossa Senhora do Carmo ela fez uma promessa. Ela disse assim para São Simão Stock. Essas foram as 4 promessas de Nossa Senhora. Ela disse assim, na vida protejo aqueles que carregarem o escapulário. Na vida protejo. Na morte eu ajudo. Do inferno eu livro. E do purgatório eu salvo.
E Nossa Senhora deu a todos os católicos que usarem devotamente o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora deu uma graça. Ela prometeu o seguinte, né? Ela diz para São Simão Stock: quem morrer usando o escapulário, eu prometo que no sábado seguinte à morte da pessoa, eu mesma descerei ao purgatório para buscar a alma deste fiel devoto meu. Meu pai morreu numa sexta-feira, né? Então isso, embora eu tenha sentido muito quando eu recebi a notícia, por ter fé, essas coisas me consolaram, né? Me consolaram de ver que meu pai rezou antes de desmaiar em casa. Eu guardei até as orações com o sangue dele, né? Ele caiu e ainda rezou antes de apagar de vez. Ele morreu ao meio-dia. Ele morreu no dia de São Lucas, que é o evangelista de Nossa Senhora. Ele morreu usando o escapulário. E o melhor, ele se confessou na noite anterior. Aí eu entendi o que era a promessa de Nossa Senhora para Santa Brígida, que Nossa Senhora falou que ela vai dar um jeito de avisar aqueles que honrarem a paixão de Cristo da própria morte. Então meu pai sonhou, meu pai teve a graça de se confessar, meu pai morreu assim. Então isso me consolou, como filho me consolou. E aí é o que eu digo para vocês, né? Quem tem fé, você já vive o céu aqui, apesar do sofrimento. Meu pai morreu 9 meses antes do meu casamento, né? 9 meses eu já estava com o casamento marcado, tudo pronto. Meu pai já tinha comprado a camisa, tinha comprado as coisas já para o casamento, e ele não viu. Mas o que me consolou? A fé. Né? A fé me consolou. Viver com Deus, viver o sofrimento junto com Deus é o céu na terra, né? É o céu na terra, né? O Fábio, né, tá comentando aqui, né, no Insta, né? O Fábio perdeu o pai também, tem o quê? Umas 2 semanas, né, Fábio? Que eu acho, né, ou mais já. Ele está falando assim: meu pai faleceu, né, e estava rezando o rosário, né? Então, olha que coisa, né? Que coisa, como são Deus nos procura. Se nós vivemos com Deus, Deus dá um jeito de chegar até nós. Deus dá um jeito, né? Deus nos procura. Deus nos cerca. Deus é aquilo que Jesus rezou na oração sacerdotal. Pai, eu roguei para que nenhum daqueles que o Senhor me confiou se percam, né? Então, quer dizer, é isso, né? O Fábio está falando quase 3 semanas já do falecimento do pai dele. Mas o que nos consola são essas graças, entendeu? São essas graças. Então, nós temos que entender o seguinte: quando nós falamos de destino da nossa alma, o purgatório, ele é um destino temporário. Então, quando nós morremos, imediatamente nós comparecemos diante de Deus. Quando uma pessoa morre, geralmente todo mundo começa naquela correria, né? De avisar todo mundo, de ir atrás do cemitério, disso, daquilo. Mas a gente tem que pensar no seguinte: assim que a pessoa morreu, ela já está imediatamente comparecendo diante do seu juiz, diante de Deus, né? E Deus, ele vai olhar para a vida da pessoa. Olha, esta pessoa, ela viveu a vida toda me buscando. Ela não vai se perder. Ela não vai se perder. Se essa pessoa viveu uma vida em Deus, buscando a Deus, ela não vai se perder. Entendeu? Agora, aqueles que viveram obstinadamente em pecado mortal e desejando estar longe de Deus, estas pessoas, elas morrem impenitentes. Aí, o destino eterno é o inferno, por escolha da pessoa. Não é porque Deus manda alguém para o inferno, não. É uma escolha que as pessoas fazem. Agora, o que acontece? Quem é que pode entrar no céu? Só pode entrar no céu, a Sagrada Escritura diz isso, só entra na presença do Altíssimo aquele que estiver suficientemente purificado. É o que eu falei na primeira live. Você tem que estar com a roupa, é a parábola de Jesus em Mateus, a roupa própria para o casamento, para a festa do casamento, para as núpcias do Cordeiro. Se você não tiver vestido com a roupa da santidade, você não pode entrar na presença de Deus. O que não significa, veja bem, que esta pessoa não vá ser salva.
né? Então tem uma diferença muito grande entre entrar no céu direto, isso é uma coisa, e ser salvo, que é outra coisa. Entendeu? Por quê? Suponhamos, né, se nós morrermos hoje e estivermos ainda cheio de apegos ao pecado, né, cheio de inclinações, más inclinações, né, se estivermos ainda com pessoas por perdoar, erros a corrigir, mas se somos pessoas que estamos na graça de Deus, então suponhamos, né, eu, vocês, nós nos confessamos, nós rezamos, nós queremos ser amigos de Deus, queremos estar na presença de Deus, mas ainda tem alguma coisa para ajustar, gente para perdoar, erro para corrigir. Estamos suficientemente puros? Estamos prontos para entrar na presença de Deus? Ainda não. Mas Deus nos perderá? Nós vamos para o inferno por causa disso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Porque Deus é bom. Então, mesmo depois desta vida, há um tempo. Uma coisa que a gente tem que entender muito bem é que o purgatório, qual que é o desejo de Deus? Que a gente expie, que a gente purgue os nossos pecados nesta vida, enquanto a gente estiver vivo. Existem dois jeitos de você ir apagando, compensando os seus pecados, né? Já nesta vida, através dos sofrimentos, através das penitências, e quem não fizer isso nesta vida, tem ainda a possibilidade de fazer na outra vida, porque Deus é bom, porque Deus é misericórdia. Então, a gente pode ainda fazer isto na outra vida, certo? Você vai falar, poxa vida, né? Mas dá para fazer isso? Sim, dá. Eu costumo, né? Eu dou aula em colégio católico, a gente fala em ensino religioso, né? Às vezes entra nesses temas, né? Hoje mesmo, dando aula, um aluno me perguntou, né? A respeito do purgatório. Ele dizia assim, ele falou, mas depois desta vida, então eu ainda consigo me purificar? Aí eu brinquei com eles, eu falei assim, quem vai para o purgatório são aqueles que ficaram de recuperação. É como vocês, né? Vocês têm a prova. Quem estudou e fez tudo direitinho, tira nota e passa, né? Quem ainda até estudou, mas não estudou o suficiente para alcançar a nota mínima, vai para exame, fica de recuperação. Vai ter que fazer a repescagem, né? Então, isso acontece com aqueles que vão para o purgatório, entendeu? Então, o que é o purgatório? O purgatório, né, usando uma linguagem humana, ele é um tempo depois da morte de purificação antes de entrar no céu, tá bom? Então, é um tempo depois da morte. Por que eu digo entre aspas que é um tempo? Porque depois que nós morremos não existe tempo. Não existe mais tempo, nós estamos na eternidade. Agora, como nós somos seres humanos, nós ainda estamos presos no tempo, então a gente usa essa palavrinha, tempo, né? É um tempo depois da morte, em que eu tenho a possibilidade de me purificar para entrar na presença de Deus, tá bom? Agora, no purgatório só existe uma porta de saída, que é a porta de saída para o céu. Quem está no purgatório está salvo. Se uma pessoa morreu, suponhamos que ela tem um perdão que ela precisa dar para o pai, para a mãe, é um perdão assim que está fazendo mal para a pessoa, e ela morre. Só que é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que já se confessou, que ela luta com esse perdão, que ela deseja, às vezes, perdão, é uma pessoa que às vezes deseja ardentemente perdoar de coração, mas ela não consegue. E ela morre nessa situação. Essa pessoa vai para o inferno? Claro que não, né? Claro que não. Essa pessoa, o que ela vai fazer? Deus vai julgá-la, vai mostrar para ela o mal que ela fez ao não perdoar, mas ela vai para o purgatório. E as almas dos fiéis que estão no purgatório são plenamente felizes, né? Plenamente assim, num sentido assim, de que elas têm a certeza da salvação. É claro que no céu é a plenitude completa, né? O céu você tem a posse de Deus, no purgatório ainda não. Então as almas que estão no purgatório sofrem, sim, elas sofrem. Elas sofrem por quê? Porque elas viram Deus,
estiveram com Deus no seu juízo particular, se sentem atraídas por Deus, mas não podem ficar junto dele por uma questão de justiça. Justiça. Deus dá a todos nós todas as graças que nós precisamos para sermos grandes santos. Deus nos dá a comunhão, Deus nos dá a confissão, Deus nos dá a igreja, Deus nos dá a doutrina. Hoje em dia, com os meios de comunicação, Deus nos dá lives, né, que falam de doutrina, Deus nos dá livros, Deus nos dá pessoas, Deus nos dá meios, né? Então, por exemplo, tem gente aí que pode ser que esteja com o celular na mão, agora rodando, caçando no YouTube, o que assistir caiu nessa live. Está rodando aí no Instagram, caiu aqui nessa live. Às vezes esta live é a graça que Deus está dando a você agora, de que você acorde para a realidade da eternidade. É aquilo que a gente chama na teologia de graça atual. Graça atual, que é o que Santo Agostinho fala. Eu tenho medo da graça que passa. Santo Agostinho fala isso. E às vezes a graça que passa é uma live no Instagram falando de doutrina, né? Como essa agora. Não porque é o Rafael que está aqui, né? Poderia ser qualquer outro, né? Entendeu? Então isso que é importante que a gente tenha em mente. Deus, ele nos envia os meios para a nossa salvação, para que nós sejamos grandes santos. Tá certo? Vocês têm que pensar no seguinte, né? E eu também. O meu batismo, a minha crisma, ela não é diferente do batismo e da crisma de Santa Teresinha. Não é diferente do batismo e da crisma de São Maximiliano Kolbe, do Padre Pio. E por que neles o crisma, o batismo, os frutos do Espírito Santo foram tão numerosos? Porque eles corresponderam à graça. E eu que recebi as mesmas coisas, às vezes não correspondo à graça. É a parábola dos talentos. Tem aquele que faz o talento render e tem aquele que enterra o talento, né? Então, eu tenho que pensar no seguinte: Deus me deu muitas graças durante a minha vida, né? Para nós que estamos vivos ainda, Deus está dando essas graças o tempo todo. Então, o que eu faço com isso, né? Então, eu preciso frutificar para Deus. Frutificar para Deus. Deus nos dá grandes meios. Agora, uma pessoa que morre não frutificou tanto que era para frutificar, então ela vai ter que se purificar depois da morte. É uma pessoa que está salva, mas ela terá que se purificar depois da morte, né? E aí talvez essa pessoa vai ficar no purgatório até o juízo final. Só que quem está no purgatório está feliz. Por quê? Porque sabe, eu estou salvo, né? Eu vi Deus, eu estive com Deus, né? E aí nós temos várias revelações particulares, né? Uma coisa que é importante que eu vou falar aqui. As revelações particulares, aparições de Nossa Senhora, aparições dos santos, aparições dos anjos, não fazem parte da fé obrigatória para os católicos, daquilo que a gente chama de fé divina, certo? Então, as revelações particulares, elas são um plus, né, na nossa vivência de fé, mas elas não são o fundamento da nossa fé. O fundamento da nossa fé está aqui, ó, Sagrada Escritura e no magistério da igreja e também na tradição da igreja. Então, é a Sagrada Escritura, o magistério e a tradição. É aí que a gente vai encontrar a fonte da nossa fé. Então, tudo que Deus tinha para dizer para a humanidade que era necessário para a salvação dos homens, Deus disse enquanto estiveram vivos os apóstolos. Então, a revelação de Deus, ela ocorreu até o momento em que o último apóstolo morreu, né? Quem é o último apóstolo a morrer? São João Evangelista. Então, quando São João Evangelista morreu, a revelação pública de Deus, ela cessou. E cessou de maneira definitiva. Tudo que Deus tinha para falar conosco, ele já disse. Tudo que era necessário para os homens ter conhecimento, saber, Deus já falou, né? Então, quando São João Evangelista morre, a revelação acaba. É por isso que as aparições de Nossa Senhora, dos santos, mesmo as aparições reconhecidas pela igreja, elas são apenas um adendo. Elas são apenas um complemento para a nossa fé. Inclusive, o critério da Igreja Católica para saber
se uma aparição de Nossa Senhora, por exemplo, é verdadeira ou não, se uma experiência mística de um santo é verdadeira ou não, a igreja faz o quê? A igreja compara esta revelação particular com a tradição, o magistério e a Sagrada Escritura. Se esta revelação particular disser alguma coisa que destoe da fé dos apóstolos, essa aparição é falsa. É aquilo que São Paulo diz, né? Mesmo se aparecer um anjo anunciando a vocês um evangelho diferente daquele que eu vos anunciei, que seja anátema, né? Que esse anjo seja excomungado, que ele seja expulso, porque não é um anjo de Deus, é um demônio. Entenderam? É por isso que a igreja, por exemplo, rechaçou diversas aparições, como falsas, né? Não vou citar o nome aqui para não criar nenhuma polêmica, mas tem uma revelação, uma suposta aparição aqui no Brasil, em que o bispo da diocese deu uma ordem, e o suposto vidente diz que Nossa Senhora mandou desobedecer ao bispo. Então, quer dizer, aí a prova cabal de que a aparição é falsa. Nossa Senhora jamais diria para desobedecer uma autoridade da igreja, mesmo que seja uma autoridade corrupta, mesmo que seja um bispo mau. Nossa Senhora nunca diz para desobedecer às autoridades da igreja. Entenderam? Então, é muito curioso. Nossa Senhora, quando aparece em Lourdes ou no México para o índio Juan Diego, o que ela diz? Olha, eu quero uma capela, eu quero que vocês construam uma capela, uma igreja aqui para mim. E o que Nossa Senhora diz aos videntes? Vá ao bispo, vá aos padres, diga aos padres para que construam uma igreja. Então, é a igreja. São as autoridades da igreja que devem providenciar, né? Santa Teresa de Jesus mesmo, uma vez Jesus deu uma ordem para ela, mandou ela fundar um convento num determinado lugar. E aí ela foi e falou para o padre, o confessor dela. Falou, olha padre, né, Jesus falou comigo e disse que quer isso. E o padre falou, não, você não vai fazer isso. E deu uma ordem diferente. E aí Santa Teresa, ela entrou em parafuso, né? Ela falou, caramba, né? Jesus me mandou fazer uma coisa, o confessor mandou fazer outra. E aí, quando ela viu Jesus de novo, ela se queixou. Ela falou, Jesus, o senhor me deu uma ordem, o padre deu outra. O que eu faço? E aí Jesus, sorridentemente, disse para ela o quê? Obedeça o confessor. E aí ela falou, mas a ordem é diferente da sua. E aí Jesus falou, então, mas você fará mais a minha vontade, agindo até contra aquilo que você sabe ser o melhor, porque aí você me faz o sacrifício da sua obediência. Então você me agrada mais, embora a ordem seja diferente da ordem que eu dei. E aí no fim, depois o padre muda de ideia e Santa Teresa acaba conseguindo fazer o que Jesus tinha mandado. Caminhos de Deus, né? Santa Faustina Kowalska, né, a grande confidente de Jesus misericordioso, num determinado dia ela estava com muitas tentações e começou a desconfiar que a aparição de Jesus misericordioso podia ser um engano, né, demoníaco. Então, durante a missa, Jesus apareceu na frente dela, diante dela. O que ela fez? Ela mudou de lugar, porque Jesus estava tapando a visão do altar. Ela mudou de lugar e participou da missa ali tranquilamente. À noite, Jesus tornou a aparecer para ela e falou assim, por que você fez aquilo de manhã? Né? Eu apareci para você, ia falar com você, por que você mudou de lugar para olhar para o altar? E Santa Faustina respondeu para Jesus, porque na Eucaristia eu tenho certeza que o Senhor está lá. Porque a igreja me diz isso, a minha fé me diz isso. Agora, nas aparições, eu não tenho certeza. O diabo pode se vestir de anjo de luz e pode me enganar. Na Eucaristia eu tenho certeza que é o Senhor. Nas aparições eu não tenho certeza. Jesus elogiou, falou isso mesmo, né? Isso mesmo, né? Na Eucaristia você pode ter a certeza, não só você, todo mundo. Isso é acessível para todo mundo, não só para você, né? Não é porque você me vê que você é privilegiada, né? Você me vê para espalhar a mensagem para os outros. Olha que coisa. A fé dos santos, na Eucaristia eu tenho certeza, na aparição eu não tenho. Por que eu estou falando isso? Para que a gente entenda que o que eu vou relatar aqui são coisas para ajudar a nossa fé, né? Não é o fundamento da nossa fé, mas ajuda a nossa fé. Então também não é bom desprezar. Né? Tem católicos que falam, como não é obrigado a acreditar em aparição, então eu não acredito, não estudo, não conheço nada. Isso é um desleixo. Né? O Santo Curadars dizia que é uma desfeita muito grande com os santos, com Nossa Senhora, não estudar as aparições, porque eles, por misericórdia, por amor a nós, eles pedem permissão a Deus para vir falar conosco.
para nos alertar do pecado, do mal que nos assola, para nos salvar. Quem está no céu é santo. E quem está no céu vê Deus, goza da presença de Deus. E quem está no céu é inflamado de um amor e de uma caridade tal que não quer que ninguém se perca. Não quer que ninguém se perca. Os santos, eles ardem de caridade pela salvação dos homens. Os santos, eles desejam a salvação de nós homens. Os santos, eles esperam que nós recorramos a eles, para que eles possam rezar por nós. O que o santo mais quer no céu? Que a gente peça algo a eles, para que eles possam rezar e gastar o tempo deles. É o que Santa Teresinha dizia: eu vou passar o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Olha o desejo, de Santa Teresinha. Então, os santos desejam isso. É um coração inflamado, é um coração que arde na caridade. Então, esse é o desejo dos santos. E aí vem aquelas polêmicas, aqueles problemas, quando a gente fala do purgatório. Um primeiro problema, uma primeira grande polêmica moderna. Hoje em dia, os pregadores católicos falam muito pouco do purgatório. Os padres pregam pouco sobre o purgatório. No fundo, há uma crise de fé em relação ao purgatório. Por quê? Porque os católicos, desgraçadamente, acabaram se protestantizando. Os protestantes negam a existência do purgatório. Por quê? Porque Martinho Lutero, na sua época, ele foi caindo de heresia em heresia. Então, primeiro, o Martinho Lutero vai dizer que o purgatório não existe. Depois ele diz que foi uma invenção da Idade Média, porque a palavra purgatório surgiu na Idade Média, O que é um absurdo. Tem muito protestante que usa esse argumento até hoje, fala: não, purgatório foi inventado na Idade Média. Eu já vi padre dizendo que o purgatório foi uma criação medieval, que a piedade das pessoas é que inventou essa história de purgatório, mas que purgatório não existe. É um absurdo isso. A crença, a fé no purgatório, ela é uma constante na história da igreja, São Paulo fala já na carta aos Filipenses, aos Colossenses, a respeito da necessidade de oração pelos mortos. Se a gente pegar São Clemente Romano, guardem o nome deste homem, São Clemente Romano. São Clemente Romano, ele foi um dos primeiros papas da igreja, ele foi o terceiro papa, São Pedro I, depois São Lino, São Cleto, é o quarto papa, São Clemente, é o quarto papa da história da igreja. São Clemente, ele foi batizado, nós não sabemos ao certo se foi por São Pedro ou São Paulo, mas ele conheceu São Pedro e conheceu São Paulo. Ele mesmo dizia, o próprio São Clemente Romano, que a voz dos apóstolos ainda estava nos ouvidos dele. O que São Clemente faz? Ele tem uma oração pelos defuntos. Agora, se depois da morte ocorre o que muitos protestantes dizem, não, as pessoas dormem, o sono dos justos, e só no final haverá uma ressurreição. Se isso fosse verdade, para que rezar pelos mortos? Por que São Paulo mandaria rezar pelos mortos? Por que São Paulo diria isso? Qual que é a necessidade de rezar pelos mortos? Então, se nós rezamos pelos mortos, é porque depois desta vida há sim uma possibilidade de aliviar as penas das pessoas que morreram ainda com alguma coisa para ser purificada. E essa é uma fé presente desde a igreja primitiva, certo? Em Roma, por exemplo, em outros lugares do mundo também, mas Roma, sobretudo, existem as catacumbas lá, subterrâneas, lá com as galerias mortuárias, com os túmulos dos primeiros cristãos. E é muito curioso que existem lápides nas catacumbas do ano 80 depois de Cristo, ano 90 depois de Cristo, ano 100 depois de Cristo, começo do cristianismo. E o que há nas lápides das catacumbas? Cenas bíblicas e grafites. Eles escreviam no mármore, na tampa, dos túmulos dos mártires ou de pessoas que morriam de causas naturais, cristãos, pedidos a Deus pela alma da pessoa. Eu tive a oportunidade de visitar a catacumba de São Calixto, em Roma. Foi a única catacumba que tinha visita guiada, e fomos guiados por um padre salesiano brasileiro, são os padres salesianos que tomam conta da catacumba de São Calixto em Roma. Quando eu fui, aquilo me emocionou de ver, porque nas catacumbas a hierarquia da igreja
já existia. Você vê lápides de túmulos escrito o nome lá, fulano de tal, presbítero, olha, padre, né? Existiam os túmulos que tinham inscrição do sujeito que era diácono, do sujeito que era bispo. Dentro da catacumba de São Calixto existe um cômodo que é chamado de a Capela dos Papas, né? Tem gente que fala, os papas foram inventados na Idade Média. Imagina, os primeiros sucessores de São Pedro estão enterrados todos juntos, numa mesma capela. Hoje em dia foram tirados, né? Os corpos estão nas igrejas de Roma. Mas existia lá a Capela dos Papas. Olha que coisa. E, em geral, nas lápides há um pedido que se repete muito, né? Então eles colocam assim, Senhor, lembrai-vos de fulano e dele o refrigério, né? Livre o fulano dos sofrimentos, dê a ele o descanso, dê a ele a paz, né? E geralmente, né, nas lápides dos túmulos, nas catacumbas, o cenário não era triste, não eram figuras chorando, se lamentando, eram figuras paradisíacas, né? Geralmente eles escolhiam cenas do paraíso, cenas de Jesus multiplicando os pães, né? Na catacumba inteira de São Calixto, que tem quase 80 quilômetros de catacumba, existem 3 cenas mais tristes, né? 3. Imaginem, então são cenas alegres, é a fé na ressurreição, né? Então, a oração pelos mortos, se ela existe desde a igreja primitiva, isso é sinal de que, depois desta vida, há uma possibilidade de expiar os pecados, né? De se purificar dos pecados e poder entrar na presença de Deus. Agora, o que os protestantes fizeram? O que o Martinho Lutero fez? O Antigo Testamento fala da oração pelos mortos, de se oferecer sacrifício pelos mortos. Eu falei na outra live, né? O capítulo 12 do livro de Macabeus. O que o Lutero fez? Ele cortou o livro de Macabeus da Bíblia. Como ele não acreditava no purgatório, ele retirou o livro que fundamenta a fé no purgatório, ele retirou isso da Sagrada Escritura. Então, e por que o Lutero tirou? Porque os protestantes não acreditam na santidade humana. Eles acreditam que a fé, se eu tenho fé, eu acredito, então eu sou justificado, eu já estou salvo, só pela fé. As boas obras não são necessárias. Mas não é isso que a igreja ensina. Em Tiago 2,17, o apóstolo São Tiago vai dizer, a fé sem obras é morta. Então, eu tenho que ter a fé, mas eu tenho que ter as boas obras. Então, a santidade humana, ela é sim possível. É possível na medida em que as pessoas se unem a Deus. É possível que pessoas humanas, pecadoras, imperfeitas, digam como São Paulo dizia, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O que é o santo? O santo é aquele que vai se anulando a tal ponto que já é Cristo que vive nele. Que humanamente falando, ele não faria aquilo que ele faz, mas pela graça de Deus que age nele, ele faz, né? Um caso famoso, aí vocês devem conhecer, ocorreu com a Madre Teresa de Calcutá. Veio uma repórter britânica, que quando a Madre Teresa estava fazendo ainda os seus trabalhos, estava bem ativa, né? No começo da década de 90, veio uma repórter, e essa repórter, ela falou que queria falar com a Madre, queria uma entrevista exclusiva, etc. e tal, e a Madre Teresa, ela tinha rodinha no pé, né? Ela trabalhava o dia todo, ia rezando, trabalhando, e ela falou para a repórter, olha, filha, eu não tenho como parar para te dar essa entrevista. Se você quiser, você vai me acompanhando e eu vou fazendo o que eu tenho que fazer. E ela foi a um leprosário e começou a lavar as feridas, né, das pessoas que estavam ali. E então a repórter, ela ficou assim embrulhada com aquilo, né? Ela sentiu um nojo daquilo ali, e ela se retirou, e depois ela voltou para falar com a Madre Teresa e falou, Madre, a senhora me desculpe, eu tive que me retirar, eu não faria o que a senhora faz, durante a sua vida toda a senhora fez isso, mas eu não faria isso, nem por $1 milhão por dia. E aí, a surpresa maior foi a resposta da Madre Teresa, eu também não faria isso, né? Nem por $1 milhão. Ela falou, mas como que a senhora não faria se a senhora faz isso já tem muitos anos? E a Madre Teresa falou, o sentido está em quem está por detrás do doente. Ela falou, eu só faço isso porque curando as feridas dos doentes, eu curo as feridas de Cristo, que é o meu esposo. Ela falou, é só por isso.
né? Porque se eu não soubesse que Cristo está no doente, e que é no doente, é no pobre, é no órfão, que eu encontro o Cristo, então eu também não faria isso, nem por 1 milhão, né? Então veja bem, né? A visão dos santos, os santos são capazes de ações heróicas, de ações que humanamente são impossíveis, né? A gente vai ver aí, tem a imagem dele aí, Santo Afonso de Ligório. Ele falou bastante das almas do purgatório, está aí Santo Afonso, né? Bispo e doutor da igreja. Santo Afonso, ele fez o voto de não perder tempo. Vocês já pararam para pensar o que é isso, né? Voto de não perder tempo. Ele fazia a barba com a navalha em uma mão e um livro na outra mão, para fazer a leitura espiritual, para não perder tempo. Então, quer dizer, humanamente falando, a gente perde tempo com tanta coisa, com rede social, com isso, com aquilo, né? Imagine a gente ter essa coragem hoje em dia. Você fala, pô, humanamente é impossível. Mas na graça de Deus é possível, né? São Clemente Hofbauer, que é um santo redentorista também, filho espiritual de Santo Afonso, ele tinha um orfanato com 200 crianças, que ele criava como filhos dele. Ele não dava para adoção, não, ele criava como filhos dele. E um dia, a comida estava acabando. São Clemente estava acabando de rezar a missa, veio um outro padre e falou na orelha dele, né? Falou, padre, eu estou colocando na mesa para servir para as crianças depois da missa o último leite que nós temos e a última porção de pão. Para o almoço, nós já não temos mais nada. Muito bem, o que São Clemente fez? Acabou de rezar a missa, se ajoelhou diante de Jesus sacramentado, né? E falou para Jesus, Jesus, acabou o leite, acabou o pão, acabou a comida das minhas crianças. Eu vou sair pelas ruas de Viena e vou pedir esmola. Eu vou fazer a minha parte. Eu espero que o Senhor faça a sua, né? Então, ousadamente, ele disse isso. Eu farei a minha parte, mas o Senhor faça a sua. Eu vou pedir esmolas e que o Senhor abra os corações e as portas e as carteiras, né, para que eu consiga sustentar minhas crianças. E ele foi só tomando porta na cara. De porta em porta que ele batia. Mas ele insistiu. Até que ele chegou a um bordel, onde os ricos da sociedade vienense frequentavam um bordel. E ele entra nesse bordel de batina e tudo, e ousadamente ele vai até um dos barões, um dos nobres da cidade de Viena, e estendeu a mão. E esse homem estava jogando baralho, né? E esse homem era casado, estava lá no meio de prostitutas, bebendo, jogando baralho. E São Clemente estendeu a mão e pediu. Falou assim, o senhor não tem nada para dar para as minhas crianças? E esse homem cuspiu, ele puxou um escarro e cuspiu na mão de São Clemente. E São Clemente era uma pessoa esquentada, né? Ele era um alemãozão, muito esquentado, sem paciência. O que ele fez? Ele recolheu, né, aquele escarro no seu lenço, guardou no bolso e disse para o barão, isto o senhor deu para mim, então eu vou guardar aquilo que é para mim. Agora, por favor, o senhor me dê o dinheiro que é para as minhas crianças. Estendeu a mão. E esse homem constrangido deu o dinheiro. E São Clemente ainda ousadamente falou assim, eu preciso do dinheiro para as crianças, mas Nosso Senhor quer mais de você, Ele quer sua alma. O Senhor vale muito para Deus. No dia seguinte, antes que a igreja paroquial fosse aberta, né, era inverno, estava muito frio. Quando São Clemente abriu a porta da igreja, ele se deparou com um homem tiritando de frio, ajoelhado do lado de fora. Quando ele bate o olho, ele vê o barão, que estava esperando a igreja abrir para se confessar. Esse homem se confessou, esse homem abandonou sua vida de vício, esse homem se tornou o grande colaborador da obra de São Clemente, né? Se São Clemente tivesse perdido a paciência, ele teria perdido esse homem. Ele teria descontado a raiva, mas ele teria perdido essa alma. Ele engoliu o seu orgulho. Ele se penitenciou. E o fruto veio. É a conversão desta alma para Deus. Então, os santos, eles são capazes de santidade, por quê? Porque transformados por Cristo. Os protestantes não acreditam nisso. Eles acham que basta a fé. Então, você entra vestido de santo no paraíso. É uma salvação jurídica, né? Eu acredito, eu estou salvo. Então, pronto, né?
Mas a igreja diz que não. A igreja católica ensina o quê? A fé, ela serve sim para a nossa salvação, mas Deus quer a nossa cooperação. Deus sabe de tudo que você precisa, Deus sabe de tudo que eu preciso. Por que Deus não dá para a gente aquilo que a gente precisa? Se Ele já sabe de tudo? Por um motivo muito simples. Deus não interfere na nossa liberdade, certo? Esse é um primeiro ponto. Além de não interferir na nossa liberdade, Deus quer a nossa cooperação. Ele quer que a gente reze para receber a graça, né? Então, aí está o segredo. Então, isso que é importante a gente saber. Então, aí muita gente fala, mas o purgatório foi criado na Idade Média. A palavra purgatório, ela só apareceu na Idade Média. Por quê? Na Igreja Católica, na medida em que as pessoas, as gerações de fiéis vão entendendo melhor a fé, eles vão explicando melhor a fé, certo? É como o desenvolvimento de uma criança. Quando você é criança, quando você é pequeno, você não sabe explicar as coisas direito. Você fala, eu estou com uma dor assim e tal. Né? Quem tem filho pequeno, eu tenho filho pequeno, às vezes eles falam as coisas, custa para a gente entender. Por quê? Falta vocabulário. Na medida em que eles vão crescendo, eles vão conseguindo explicar melhor. A igreja foi assim. Jesus fundou a igreja. Na medida em que a igreja foi crescendo, inclusive a partir das dificuldades que a igreja sofreu, a igreja foi conseguindo explicar melhor aquilo que ela recebeu, que é a fé dos apóstolos. Aí tem muita gente que fala, mas a palavra não existia. Sim, é o que acontece, por exemplo, com o filho da gente. Né? O filho da gente, ele já existe e não tem nome. Né? Quando eu descobri que a minha esposa estava grávida, por exemplo, da minha primeira filha, ela não tinha nome. Né? Ela não tinha nome. Né? Mas ela já existia. O fato de não ter a palavra que defina, né, a coisa, não significa que a coisa não exista. Nós somos assim, né, com os nossos filhos. Antes que os nossos filhos existam, né, aliás, né, o que acontece? A palavra, ela vem geralmente depois. Né? Tá certo que pode ser que você tenha uma lista de nomes na sua cabeça, mas você só vai escolher depois. Então, não é a palavra que dá existência às coisas, mas as coisas existem e depois a gente nomeia. Né? Então, purgatório é uma realidade que sempre existiu. Sempre existiu ali, né? Desde que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus inaugurou o céu. Né? Quando Jesus ressuscitou e entrou no céu, foi o primeiro homem a entrar no céu. Levou com ele todos os justos que tinham morrido antes dele. O céu foi inaugurado na ressurreição de Jesus. E o purgatório também. Aqueles que ainda tinham algo para purificar podem ter esse tempo da misericórdia de Deus. O Concílio de Trento, que veio na época do Lutero, na época que surgiu essa negação, né, do purgatório, o Concílio de Trento, ele explica essa doutrina do purgatório. Né? Eu estou pegando aqui o parágrafo 1820, no decreto da 25ª sessão do Concílio de Trento. Ó, quem tiver, por acaso, né, este compêndio, está aqui, ó, o compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral, Desinger-Hunnermann. Isso aqui é um tijolão aqui, né, com os principais decretos dos concílios da Igreja Católica. Então, aqui na 25ª sessão do Concílio de Trento falou-se sobre o purgatório. Olha o que o concílio diz. Já que a Igreja Católica é instruída pelo Espírito Santo, a partir das Sagradas Escrituras e da antiga tradição dos padres nos Sagrados Concílios, e mais recentemente neste sínodo, que é o Concílio de Trento, ensinou que o purgatório existe. Isso é um dogma de fé. Não dá para ser católico e dizer assim, eu sou católico e não acredito no purgatório. É um dogma de fé, definido por vários concílios. 2 concílios definiram de maneira claríssima a doutrina do purgatório, o Concílio de Florença e o Concílio de Trento. E o Concílio Vaticano II, que foi o último concílio da Igreja Católica, ele fala também da necessidade de rezar pelos mortos, da necessidade, inclusive, de manter este piedoso costume de rezar pelos mortos, né? Então, ele diz assim, o concílio ensinou que o purgatório existe e que as almas aí retidas podem ser ajudadas pelos sufrágios dos fiéis e, sobretudo, pelo santo sacrifício do altar. O Santo Sínodo prescreve aos bispos que se empenhem
diligentemente em promover, né, os sufrágios pelas almas dos fiéis que padecem no purgatório. Olha que coisa, né? Aí tem muita gente que vai dizer assim, então purgatório, a gente pode considerar o purgatório como algo que realmente existe? Lógico, é óbvio que sim, né? É dogma de fé. E aqui o Concílio de Trento vai dizer o seguinte, né? Os bispos devem zelar pelo sufrágio pelas almas do purgatório. O que isso significa? Que missas sejam rezadas nas intenções dos fiéis defuntos. Tem muita missa hoje em dia que o pessoal, na missa até de sétimo dia, rezam às vezes pela família. Estamos rezando para que Deus dê o consolo. Beleza, tem que rezar pela família. Mas quem está precisando mais é quem morreu. Porque, e se a pessoa tiver alguma pena temporal, esta pessoa está retida no purgatório, sofrendo, na ausência ainda de Deus. Então é necessário rezar por estas pessoas. E o que pode ser oferecido às almas do purgatório? As orações dos santos do céu e as orações dos fiéis da terra. Nós podemos oferecer missas, terços, jejuns, penitências. Nós devemos e podemos oferecer tudo isso pelo alívio das almas do purgatório. E aí, ao longo da história da igreja, só para a gente ir caminhando para o final, Deus permitiu várias revelações particulares, várias revelações, né, onde os santos tiveram experiências com as almas do purgatório. Santo Afonso de Ligório, né, que falamos dele agora há pouco, Santo Afonso ele criou uma novena pelas almas do purgatório, e Santo Afonso ele mandava instituir, quando ele foi bispo, ele mandava instituir, e mesmo quando ele era padre, né, ele foi o fundador dos missionários redentoristas, ele mandava reservar um altar, as igrejas antigas tinham vários altares, então Santo Afonso ele tinha uma prescrição, ele mandava reservar pelo menos um altar para que todas as missas ali rezadas fossem destinadas às almas do purgatório. Olha o cuidado. E Santo Afonso ele dizia o seguinte, não há maior obra de caridade do que ajudar uma alma do purgatório, porque elas mendigam. As almas do purgatório, elas mendigam. Elas pedem àqueles que estão vivos e àqueles que estão no céu a esmola de suas orações. A esmola de suas orações. Santo Afonso ele relata um caso muito interessante na vida de uma religiosa de Nápoles, né? Ele era napolitano e narra essa experiência, né, dessa religiosa. Santo Afonso conta que esta religiosa era muito devota e rezava muito, muitas orações em sufrágio pelas almas do purgatório. E um dia Nosso Senhor permitiu a esta religiosa que visse durante a missa o que acontecia espiritualmente em cada missa. E essa religiosa ela ficou muito surpresa, porque ela percebeu o seguinte, que uma multidão de pessoas, no começo ela não entendeu por que ela estava vendo aquilo, ela falou, mas era uma multidão tão grande que ela falou, não vai caber dentro da igreja. E essa multidão foi entrando e entrando e entrando, e ela falou assim, não, mas a quantidade de pessoas que já entrou aqui já superou em muito o tamanho da igreja. E ela não entendia o que aquilo queria dizer. E ela via pessoas com as roupas rotas, amassadas, rasgadas, sujas, e que estas pessoas estendiam as mãos para aqueles que estavam vivos e ficavam estendendo as mãos como que pedindo esmolas. E essa religiosa ficou observando aquilo atônita, sem entender o que aquilo significava. E ela percebeu que algumas pessoas, quando rezavam, o anjo da guarda destas pessoas, enquanto elas estavam rezando, começavam a pegar das mãos destas pessoas verdadeiros tesouros, como se fossem joias reluzentes, e entregavam a essas pessoas. E essas pessoas iam, de sujas e feias, elas iam tomando um aspecto belo, um aspecto mais limpo, mais digno, até que tomavam um aspecto glorioso, belíssimo. E, num dado momento, sobretudo após a comunhão, estas pessoas voavam em direção ao altar. E essa religiosa entendeu
que aquelas pessoas que mendigavam durante a missa eram as almas dos fiéis que estavam no purgatório, que vinham pedir aos vivos a esmola de suas orações, mas nem todos davam. Alguns davam, alguns certamente estavam ali rezando, né, a missa e comungando na intenção das almas do purgatório, fazendo suas penitências, oferecendo tudo isso pelas almas, mas outros não. E muitos saíam de mãos vazias ou com muito pouco, né, dali de dentro desta igreja. E essa religiosa, ela entendeu. Santo Afonso narra este fato. Depois nós temos outros tantos fatos. O Padre Pio de Pietrelcina, né? Vocês vão ver aí a imagem do Padre Pio. O Padre Pio, ele teve, assim, uma série de experiências místicas com as almas do purgatório, mas muitas mesmo, né? E o Padre Pio era uma pessoa que ele rezava muito para as almas do purgatório. Por quê? Porque as almas do purgatório, elas não podem rezar por si, mas elas podem rezar por nós. Então, nós podemos pedir a intercessão das almas do purgatório para que rezem pelas nossas intenções. Nós rezamos por eles, eles rezam por nós. É a comunhão dos santos. É a comunhão dos santos. É um intercâmbio espiritual em que todos ajudam a todos, movidos pelo amor de Cristo, pela caridade de Cristo, né? O que São Paulo fala, né? Caritas Christi urget nos. A caridade de Cristo nos impele, ela nos lança para frente, né? Então, essa caridade de Cristo. E o Padre Pio, ele narra um fato curioso, né? Ele rezava no coro da capela, né, de San Giovanni in Rotondo, na Itália, né, o convento onde ele viveu, e ele tinha uma cadeira lá, e do alto do coro, ele fazia as suas orações à noite. E um dia ele estava, depois do jantar, fazendo as orações, e a capela estava na penumbra, né, com uma única luz lá no fundo acesa e o restante tudo apagado. E o Padre Pio, ele escutou alguém mexendo no altar, né, no altar-mor, nas velas, os castiçais, né, o altar onde ficava o Santíssimo Sacramento. E ele olhou de cima, o Padre Pio era muito bem-humorado, muito brincalhão, e ele olhou de cima e imaginou que fosse o irmão sacristão, e resolveu dar um susto no irmão sacristão. E ele desceu e foi dar um susto, só que ele chegou lá para dar o susto e a pessoa que estava no altar não assustou. E se virou para ele, olhou para ele, e ele falou, ué, mas você eu não conheço. Ele viu um frade, capuchinho, com o mesmo hábito que ele, jovem, né? E ele falou, bom, né? E perguntou para esse jovem, ele falou, você não é daqui de casa, né? Você é de outra comunidade, é de outro lugar, como que você entrou aqui, né? O que você está fazendo aqui? E aí esse rapaz, ele falou, Padre Pio, na verdade, eu conheço o senhor, mas o senhor não me conhece. Ele falou assim, mas eu pedi a Deus a permissão de vir falar com algum sacerdote e Jesus me mandou até o senhor. E Jesus me deu permissão para vir até o senhor. Ele falou assim, eu fui religioso aqui nessa casa há 50, 60, 70 anos atrás e eu morri quando eu estava no noviciado. E durante o meu tempo de noviciado, a minha função era ser sacristão, era cuidar do altar, das alfaias, das velas, limpar as velas, enfeitar o Santíssimo. E eu fazia isso com muito má vontade. Com muito má vontade. Eu fazia só porque era uma obrigação mesmo. E eu morri, olha, já tinha mais de 70 anos. Ele falou, e eu morri e fui para o purgatório para me purificar das minhas faltas, da minha preguiça de fazer o meu trabalho como sacristão. E aí eu pedi a Jesus a permissão de vir até o senhor, para pedir que o senhor reze a missa, pela minha intenção, porque eu preciso de muitas missas para ser liberto. E o Padre Pio, ele ficou atônito, né? Ele imaginou que era um confrade dele, na verdade era uma alma do purgatório, que Jesus enviou para cuidar do altar. O mesmo altar onde aquele religioso não desempenhou bem o seu papel, ele voltava até ali todas as noites, diante de Jesus sacramentado, né, como pena. Né? E aí o Padre Pio disse para ele, naquela época não podia rezar missa a qualquer hora do dia, né? Então o Padre Pio disse para ele, falou assim, amanhã de manhã eu vou rezar missa na sua intenção. Né? E esse rapaz soltou um gemido terrível, né? E o Padre Pio disse assim, mas o que está acontecendo? Eu vou rezar, eu estou me comprometendo. Ele falou, mas até amanhã de manhã é muito tempo.
É muito tempo, e eu vou ter que permanecer mais tempo sofrendo e longe de Deus. E o Padre Pio disse, mas eu não posso rezar, né? O horário que nós temos permissão para rezar a missa é só de manhã, é a lei da igreja. Ele falou, então, para que você tenha algum alívio no purgatório, eu vou rezar os meus rosários dessa noite por você, né? E amanhã cedo eu rezo a missa no primeiro horário. E perguntou para esse frade, qual que é o seu nome? E esse frade disse o nome. Padre Pio imediatamente, né, depois que esse rapaz sumiu da sua vista, ele foi até o superior e pediu. Falou assim, eu posso checar os arquivos, né, aqui da casa para ver se tem um religioso com esse nome que morreu durante o noviciado. E para a surpresa do Padre Pio, o Padre Pio achou, né, os registros ali deste rapaz. Era uma alma do purgatório. Era um religioso que apareceu a ele por permissão divina. Agora, por que Deus permite? Quem morreu não pode voltar. Não pode voltar. Nem mesmo a Virgem Maria, mãe de Jesus, ela não pode voltar aqui na Terra na hora que ela bem entender, né? Então, uma alma do purgatório, um santo, um anjo, eles só podem aparecer por permissão divina e para o bem dos homens. Para o bem dos homens, para que as pessoas acreditem, né? Ainda o Padre Pio, né, tem um outro evento. Um dia ele estava rezando o rosário dele à noite e ele foi checar se a porta, né, da portaria do convento estava trancada, né? E no que ele foi checar a porta, chegando no hall de entrada do convento, tinha um homem de terno, muito bem vestido, muito bem apessoado, e a porta trancada, e esse homem ali dentro da portaria falou, Padre Pio, eu estava esperando para falar com o senhor. E aí o Padre Pio perguntou para ele, falou, mas como que o senhor entrou aqui, já não é horário e tal? E esse homem desconversou, ele falou, não, eu preciso falar com o senhor. O Padre Pio falou, então muito bem, então pode falar, senta aí, vamos conversar. E o Padre Pio começou a conversar com esse homem, e esse homem começou a contar muita coisa da sua vida. E aí o Padre Pio deu vários conselhos e tudo mais. Todos os conselhos que o Padre Pio dava a esse homem fazia que não com a cabeça. Porque o Padre Pio estava dando conselhos muito práticos. Olha, então você faça assim, se você agiu dessa maneira. E esse homem dizia para o Padre Pio o tempo todo, eu já não tenho mais tempo. Eu já não tenho mais tempo. Já não dá mais tempo. E aí esse homem, no fim da conversa, ele disse para o Padre Pio, Padre, eu preciso, na verdade, do seguinte, o senhor precisa rezar por mim. E eu vim aqui pedir isso. Que o senhor reze por mim, e aí ele disse o nome dele, disse a cidade de onde ele era uma cidade vizinha, San Giovanni Rotondo, e ele falou, e eu preciso que o senhor reze por mim, se possível nas suas missas a partir de amanhã. E o Padre Pio prometeu, falou, não, eu vou rezar. E aí o Padre Pio falou, então, peraí, só um minutinho, deixa eu pegar a chave aqui, e vou abrir a porta para você. E aí o Padre Pio se voltou para o móvel para pegar a chave, quando ele olhou, só estava ele e esse homem naquela sala, uma sala fechada. Quando ele se voltou, esse homem já não estava mais ali. E aí o Padre Pio entendeu. Ele falou, trata-se de uma alma do purgatório. É uma pessoa que já faleceu e vem me pedir. E o Padre Pio tinha pego o nome desse homem e foi, no dia seguinte, com um frade amigo dele, ao cemitério daquela cidade e procurou o registro, né, de sepultamento daquele homem e descobriu que aquele homem era um pai de família, tinha os seus filhos e tudo mais. E esse homem, por permissão divina, veio até o Padre Pio para pedir missa. Então, o que as almas do purgatório querem? A esmola das nossas orações. Eles esperam que nós rezemos por eles. Eles esperam que nós prestemos esse ato de caridade, né? E certamente, né, as almas do purgatório que forem libertas pela nossa oração se tornarão no céu nossas intercessoras. Vocês já pararam para pensar nisso? Se você que está aqui me acompanhando tem o costume de rezar pelas almas do purgatório, certamente já deve ter gente no céu que entrou no céu graças à ajuda que você deu. E essas pessoas rezam por você. Vocês já pararam para pensar que na vida da gente existem graças que nós alcançamos e nós não pedimos? Às vezes tem um emprego que você consegue, você fala, pô, eu nem estava esperando mudar de emprego, conseguir uma guinada tão grande assim na minha vida, e de repente eu consegui um emprego, nossa, né? Às vezes alguém intercedeu por você. Às vezes é aquela alma do purgatório, aquela pessoa que estava há anos e anos no purgatório, quem sabe às vezes até há séculos, sem ninguém rezar por ela. Às vezes a sua oração
salvou esta alma lá do purgatório. E quem está no purgatório sabe de onde vêm as orações, né? Eles sabem quem os estão ajudando. Por quê? Porque Deus, eles veem as coisas como Deus vê. Olha que coisa. Então imaginem vocês, então, quantos amigos no céu nós não podemos ter, né? E aí essas pessoas se tornam nossos intercessores e rezam e pedem a Deus por nós e cuidam de nós, e nós recebemos graça sem saber de onde. É a comunhão dos santos. Essas pessoas agem movidas pela caridade de Cristo, pelo amor de Cristo que incendeia essas almas, as fazem arder de amor, e por isso elas cuidam de nós. Estes nossos irmãos cuidam de nós. Olha que coisa, olha que maravilha, olha que graça, né? Que Deus nos dá através disso, né? Então, o que acontece? Isso é um tesouro espiritual, né? É por isso que os santos insistem tanto para que a gente reze pelas almas do purgatório, porque as almas do purgatório, Santo Afonso dizia, as almas do purgatório, elas são boas pagadoras, né? O bem que elas recebem, elas retribuem 1000 vezes mais, né? Por quê? Porque pela nossa oração nós damos a eles um alívio, e nós damos a eles a possibilidade de ver a Deus, que é o que eles mais querem. Quem está no purgatório sofre, mas está feliz, porque sabe que uma hora vai ver a Deus. Uma hora vai ver a Deus. Santa Francisca Romana, né, é uma outra grande santa. Santa Francisca Romana, ela era casada, né, ela teve os seus filhos tal, e teve um matrimônio muito difícil, né, sofreu muito. A vida de Santa Francisca Romana, aí está Santa Francisca Romana. A vida dela foi muito sofrida, né? Ela teve um matrimônio muito sofrido, semelhante ao de Santa Rita. E o que transformou a vida de Santa Francisca Romana? Ela era uma mulher da sociedade, ela era uma mulher rica, era uma mulher de posição, e ela era muito fútil, muito entregue aos prazeres do mundo, né? Santa Francisca Romana gostava de festas, de bailes, de dança, e tudo mudou até o dia em que ela teve uma visão. Depois da comunhão, Nosso Senhor mostrou para ela o purgatório, e mostrou a realidade do purgatório. Como que muita gente que tinha chance de ir para o céu direto, por não se arrepender devidamente dos seus pecados, né, por não aceitar os sofrimentos desta vida com resignação, muita gente poderia ter passado batido, passado já direto para o céu, sem ir para o purgatório, mas muita gente recusa o sofrimento. Então, Santa Francisca Romana, ela entendeu o mistério do purgatório. Ela entendeu, né, e isso mudou a vida dela. Ela se converte, né, a partir da visão do purgatório. E aí ela entendeu o seguinte, que quem aceita os sofrimentos desta vida aqui agora e une esses sofrimentos aos sofrimentos de Jesus, esta pessoa já está vivendo o seu purgatório aqui, agora. Aí ela não precisa fazer a lição de casa depois, né, depois desta vida. Ela já purga aqui. É por isso que as pessoas que têm a graça, e veja bem, eu estou dizendo, é uma graça, as pessoas que têm a graça de ter uma doença prolongada, você fala, pô, mas a pessoa ficar de cama é horrível. Às vezes, é uma graça. Deus está dando a esta pessoa que fica, às vezes, numa doença prolongada, que demora mais para morrer, Jesus está dando a graça a esta pessoa de viver o purgatório aqui, de aceitar o sofrimento, a doença, com resignação, unindo os seus sofrimentos aos de Jesus. E esses sofrimentos vão durar quanto tempo aqui na Terra? 1 ano? 2 anos? 10 anos? O que são 10 anos em comparação a 100, 200, 300 anos no purgatório? Não é nada. Então, às vezes, Jesus dá a algumas pessoas a graça de se purificar já aqui. Santa Francisca Romana, quando ela viu isso trouxe uma consciência tão grande na cabeça dela, que ela passou a rezar pelas almas do purgatório o tempo todo, né? E ela passou a fazer muita penitência. Para quê? Para que ela abreviasse o tempo de purgatório dela, né? Se você pegar os grandes santos da igreja, grandes santos, pessoas que já não cometiam pecados mortais, pessoas que tinham pecados pequenos,
pecados corriqueiros. Essas pessoas faziam penitência. Por que os grandes santos continuaram fazendo penitência? Para abreviar o purgatório, para se purificar dos apegos. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, ela dizia assim: eu não tenho a possibilidade de fazer grandes penitências. Ela era muito fraca, muito débil de saúde. Então, o que ela fazia? Ela oferecia pequenos sacrifícios a Deus. Ela dizia: tudo que eu faço por amor. Se eu pego um alfinete no chão, eu digo para Jesus: é para te amar. Outra pessoa deixou cair, eu poderia deixar o alfinete aí, mas eu vou pegar, por amor. Santa Teresinha também, por exemplo, quando ela ia rezar, para não ficar muito relaxada, o que ela fazia? Ela não encostava o dorso no encosto da cadeira. Uma pequena penitência. Então, o que você, o que nós podemos fazer de pequenas penitências? Todos nós podemos escolher alguma coisa e fazer uma pequena penitência toda semana. Nós vamos abreviando o nosso purgatório, né? E a experiência dos santos, ela é muito rica em relação a isso, tá? Eu vou contar um último caso aqui e encerramos a live de hoje, né? Esse caso que eu vou contar, ele é narrado pelo venerável padre Dolindo Ruotolo. É um padre que está em processo de beatificação e ele era chamado com razão de o apóstolo das almas do purgatório, né? Existem duas pessoas que estão em processo de beatificação que foram grandes apóstolos da devoção às almas do purgatório. A Maria Sima, que é uma leiga austríaca, que teve grandes revelações das almas do purgatório, né? Ela via as almas do purgatório vinham até ela pedir as orações. E o padre Dolindo Ruotolo também, uma pessoa com muitas experiências místicas e tudo mais. E ele narra um caso que ocorreu num mosteiro de freiras clarissas na Itália, perto de Nápoles. Ele era de Nápoles também, Santo Afonso de Nápoles, ele era de Nápoles, o Padre Pio é de perto de Nápoles, né? E aquela região toda da Itália tem uma grande devoção às almas do purgatório. E então o Padre Dolindo, ele narra um fato muito curioso, que um determinado dia, num convento de freiras clarissas, né, são as freiras de Santa Clara, que vivem em clausura. Então, são aqueles conventos que têm a portaria, né? As freiras geralmente têm a roda, né, que fica ali na portaria, na entrada ali do convento, e geralmente quando elas recebem, alguém toca a campainha, elas atendem por ali, então elas não veem a pessoa, né? A roda é por onde os objetos, doações passam para a parte interna ali da clausura, né? E existem os locutórios, que é a parte onde tem grade, aí as freiras podem até conversar ali com familiares, enfim. Então, num convento desses de clausura, um belo dia, 6 da tarde, na hora do Ângelus, toca a campainha. Só que a portaria do convento estava fechada, já estava trancada. Isso intrigou as religiosas, né? Elas falam: será que alguém ficou trancado, né? A irmã, que é porteira, será que fechou os portões, trancou tudo e alguém ficou para dentro? E imaginou que tinha sido isso, né? Muito bem, o que fizeram? Foram lá, uma das irmãs foi até a roda e ouviu a voz de um homem que dizia o seguinte, né? Irmãs, eu vim suplicar que as senhoras rezem muitos terços, os seus ofícios, e que, se possível, ofereçam missas nas intenções que eu venho pedir e que o Todo-Poderoso conhece. E aí as freiras fizeram uma pergunta, né? Mas quem é o senhor? Onde, né? O senhor ficou trancado aqui dentro, né? Tudo bem, nós vamos rezar, tal. E aí, muito bem, falaram: olha, nós estamos mandando a irmã aí fora para trancar, para abrir o portão, para liberar o senhor. Muito bem, uma das freiras deu a volta ali, saiu da clausura e foi abrir ali o portão. Quando ela abre a sala, o portão, não tinha ninguém. Ficaram intrigadas com isso, muito bem, o convento foi fechado. No dia seguinte, 6 da tarde, novamente, a campainha do convento toca, as irmãs vêm à roda, aí dessa vez já vieram 2, e a outra também ouviu, e essa pessoa pediu a mesma coisa: rezem terços
os ofícios e mandem rezar missas por mim, nas intenções que o Todo-Poderoso já conhece. E aí as freiras fizeram várias perguntas, e aí aquela voz do outro lado sempre respondia a mesma coisa: Deus é bom, Deus sabe o que faz. E aí perguntava: mas quem é você? Como que você entrou aqui? Por que você está vindo aqui? Deus é bom, Deus sabe o que faz. Terceiro dia, a mesma coisa. Aí já veio a superiora, várias outras religiosas, e começaram a questionar, e a mesma resposta: Deus é bom, Deus sabe o que faz. Aí elas chamaram o padre confessor, narraram isso para o padre confessor, e aí o padre confessor falou: então nós vamos fazer o seguinte, quando der 6 da tarde, eu vou ficar sentado no locutor, na parte de fora da roda, e aí nós vamos aguardar para ver o que acontece. O padre ficou lá sentado, deu 6 e pouco, tal. Aí, dali a pouco, o padre tocou a campainha e falou para as religiosas: e aí, hoje não aconteceu nada, né? É porque eu estava sentado aqui, e as freiras falaram: não, padre, o senhor não viu, não ouviu? Às 6 horas tocou a campainha e a pessoa veio e falou conosco. O padre estava lá no local e não viu nada, e não ouviu nada. E elas disseram, mais de 20 religiosos: nós ouvimos, a pessoa falou, é um homem pedindo orações e tal. Aí o padre ficou intrigado e disse assim: então vocês vão fazer o seguinte, amanhã, no mesmo horário, vocês dirão o seguinte: eu vou comunicar ao bispo e vou pedir para o bispo dar uma ordem de obediência a esta pessoa para que diga o nome e o porquê que está vindo aqui. Olha que interessante, que é o que Jesus diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Os apóstolos têm o poder de ligar e desligar, e o bispo é o sucessor dos apóstolos. Então, o bispo da localidade deu uma ordem. Falou assim: então, a Madre Superiora vai dar a ordem em meu nome, de que esta pessoa, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e pela autoridade da igreja conferida ao bispo diocesano, que ele diga o seu nome, por que ele está ali e o que ele quer afinal. E aí esta pessoa falou. A superiora perguntou e ele disse: eu sou um sacerdote. Ele disse o nome, ele disse a diocese a qual ele pertencia, e ele falou assim: e eu estou vindo aqui à portaria de um convento pelo seguinte, e o mais curioso que eu esqueci de contar: todos os dias, depois que ele fazia esse pedido de orações, algumas moedas, uma doação em dinheiro era deixada na roda, do convento. E aí a superiora perguntou para ele, falou assim: mas você vem aqui todos os dias por quê? Falou: porque eu, como sacerdote, o que eu fiz? Eu cometi o pecado de desviar dinheiro da igreja para luxo pessoal, usando coisas que eu não precisava, roupas que eu não precisava, bebidas que eu não precisava. Eu gastei o dinheiro da igreja e por isso eu estou no purgatório. Já faz muitos anos que eu estou no purgatório e eu não posso entrar no céu porque eu usei mal o dinheiro da igreja. Então Jesus me deu a licença de procurar um convento e me mandou aqui, até vocês, e me autorizou a pedir as orações aqui das senhoras todos os dias, porque eu não posso rezar por mim. Olha que coisa, uma alma do purgatório não reza por si. Então ele recebeu permissão de ir a um convento e pedir as orações. E aí o que mais intrigou as freiras, falou assim: mas de onde você consegue o dinheiro? Se você é uma alma que está no purgatório, de onde você consegue o dinheiro? E aí ele disse assim: Jesus, ele dá o seu jeito. Jesus providenciou um jeito de que eu consiga este dinheiro, não explicou como, e Jesus me dá um pouco todos os dias para que eu venha restituir, de pouco em pouco, todo o dinheiro que eu desviei durante toda a minha vida como padre. Então eu tenho que vir aqui e pagar. Mas agora já está acabando, então eu vou vir aqui ainda mais 2 vezes. Mais 2 vezes o fenômeno se repetiu, e na última vez as freiras escutaram essa voz, outras ficaram do lado de fora, as que ficavam do lado de fora não ouviam nada, E aí então ele agradeceu, falou assim, hoje eu vim agradecer, Nosso Senhor permitiu que eu viesse agradecer, e de agora em diante no céu, eu fui salvo, e no céu eu vou rezar por vocês, e vou agradecer eternamente
por vocês terem rezado por mim e me libertado. Então, onde era a roda, nesse convento perto de Nápoles, foi montado um altar, né, porque nesse local se deu uma manifestação, né, mística de uma alma do purgatório. Foi montado um altar de Nossa Senhora do Carmo, que é a patrona, né, das almas do purgatório, e ali são rezadas missas até hoje pelas almas do purgatório, e em memória deste sacerdote, né, que recebeu permissão de Deus para voltar e pedir essas orações. Que isso nos inspire, né, e nos mostre que o purgatório existe, né? Aqui estão, né, na tradição da igreja, nas Sagradas Escrituras, na experiência dos santos, aqui estão as provas e os exemplos. Rezemos sempre pelas almas do purgatório. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a vocês que ficaram conosco aí até o final, né? Tchau, tchau. No Instagram e no canal da Academia Católica, a live ficará salva para quem quiser assistir depois. Quem desejar se aprofundar um pouco mais no tema, né, amanhã eu abrirei as caixinhas de perguntas no Instagram. Então, mande a sua pergunta lá pelo Instagram e a gente vai respondendo e conversando um pouquinho mais a respeito desse assunto tão interessante, tão rico, né, que é o purgatório. Deus nos abençoe. Rezemos sempre pelas almas do purgatório, né? Hoje nós rezamos por eles, mas pode ser que quando nós morremos, sejamos nós, né, a necessitar das orações dos outros. Então, né, sejamos caridosos com estas almas, que certamente nos ajudarão muito quando chegar a nossa vez, né, de nos encontrar com o nosso eterno juiz. Fiquem com Deus. Salve Maria. Tchau, tchau.